Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão ver o vídeo. Então, eu sou o professor Gustavo e mais uma vez com as aulas de língua portuguesa. E hoje vamos falar um pouco sobre o texto teatral e também no livro de língua portuguesa tem o encerramento do capítulo que fala justamente sobre esse gênero e um pouco das mídias em contexto, que nós vamos ver o que são memes hoje, né? Já que é um assunto que está muito na moda, os memes na atualidade, e os jovens, como vocês, adoram usá-los. Nós gostamos de usar para humor, para ilustrar uma situação do dia a dia. Então, tem várias situações que nós podemos estar utilizando esses cartazes que são os chamados de meme. Então, eu passo através dessa aula aqui para falar um pouquinho mais, né? Já que eu encaminhei para vocês um vídeo bem curto das professoras falando o que é o texto teatral ou também o texto dramático, que é a mesma coisa. Que o texto teatral ele é um texto escrito para ser encenado, né? Assim como as professoras colocam. É um texto que eles são divididos em partes para poder estar apresentando para a gente a temática e o assunto que vai ser explorado durante a encenação. Então é um texto que ele é escrito para ser encenado, é um texto para que nós possamos ver. Então tem aí na hora da encenação nós temos uma linguagem mista, né? Que é tanto a linguagem verbal quanto a linguagem corporal, que é muito importante nesse gênero. E aí nas páginas 89, 90, 91, 92 e 93, nós temos uma atividade de encerramento do capítulo, que vai falar sobre os gêneros. E aí a questão número 1 é para vocês falar sobre qual é a alternativa correta de acordo com as características do texto teatral. Então, quem assistir o vídeo e ver essa minha explicação curta aqui, vai rapidamente saber qual que é a resposta correta. Na questão 2 do capítulo, tem falando um pouco sobre o gênero, qual é a proposta, que há várias formas de linguagem, né? Que é a linguagem escrita junto com a linguagem de sinais, e que é para vocês discutir com um colega e professor. Infelizmente, nós não estamos na sala de aula. Qual é a estrutura da peça teatral e do que depende a peça teatral? Se é da expressividade dos autores ou da qualidade do texto ensinado. E aí, qual é a obra principal? Ou é os dois elementos? Então, tanto o texto falado quanto a encenação. Aí vocês vão me dar uma resposta completa, porque tem muitas linhas para ser respondida, então quer dizer que é uma resposta um pouco maior. Na questão de número 3, é só para vocês fazerem uma pesquisa para conhecer melhor o texto teatral, né, com autores surdos. E aí nós temos um link na página 90 para que vocês possam assistir. E depois eu quero que vocês comentem comigo no privado o que vocês acharam dessas atividades, né, no grupo, a partir do que vocês pesquisaram. E a questão número 4 é para vocês falarem um pouco, ali fala assim, ó, há elementos na linguagem teatral que poderiam contribuir para construir vínculos entre as atuações de pessoas surdas com pessoas ouvintes. E vocês vão nos dizer a partir da questão, né, que é interessante que possamos entender que as pessoas surdas, ela têm a comunicação, né, então os surdos, eles se comunicam, e essa comunicação é uma comunicação muito importante. Então não é só os surdos que precisam compreender a linguagem escrita, mas também nós que somos ouvintes, precisamos compreender a linguagem de Libras, né, que é a nossa linguagem de sinais. Então, a linguagem brasileira de sinais, que é a Libra, nós também precisamos estar acompanhando, porque todas as pessoas, independente das suas limitações, elas precisam ser inseridas nos grupos sociais, e os surdos não é diferente. Em mídia em contexto, a primeira questão da página 91 é para vocês fazerem uma interpretação que mostra a internet antes e a internet agora. Qual que é a relação? E vocês vão pesquisar e opinar, né? Mas nós vamos opinar mesmo na sala de aula quando for nos corrigir, mas eu quero que vocês pesquisem. Reflita e opine. Em que situações do seu dia a dia você percebe claramente a relação entre o passado e o presente no universo virtual? Então aí é uma questão para vocês pesquisarem para depois opinar. Aí tem a questão número 2, que vai ser dos vídeos redublados, que vocês vão
está pesquisando os vídeos redublados, que vai ter um link também para vocês ir lá. E você já viu algum vídeo redublado? Se não viu, vai ver agora, né? Vai assistir no YouTube, vídeos redublados. E para você, qual é a principal intenção comunicativa desses vídeos? Aí é isso que tá perguntando na questão número B. Vamos ler o texto, o que são memes, e vão responder as questões 4, 5, 3, 4, 5, 6 e 7, nas páginas 92 e 93. É bem curto, vai ter um memezinho do Chapolin, né? E vai perguntar se você conhece o personagem Chapolin. Aí nas questões número 1 e número 2, vimos que o universo virtual comumente relaciona o antigo ao novo. Como essa mistura acontece no meme acima? Lá no Chapolin que vocês vão ver o meme. Quando eu te oferecer meu chocolate por educação, você tem que recusar por educação. E aí vocês vão ver essa frase junto com uma imagem, que é também uma linguagem mista, para conseguir responder as questões. A número 6, falando também do meme, que o meme, a intenção é produzir humor, e tendo em vista os conhecimentos adquiridos neste capítulo sobre o gênero textual teatral, explique a relação entre o texto verbal e o texto não verbal, que é a imagem do Chapolin que vocês vão ver lá. E tem um pouco também falando no Aprenda Mais, quem é o Chapolin Colorado, o Chapolin Sincero, que é um meme criado, e quando foi que lançou esse personagem tão conhecido que é o Chapolin. E a questão 7 e última, que é para pesquisar na internet, vídeos originais de Chapolin, e em seguida, vídeos em que essas cenas desse personagem são redublados. O que você percebe sobre a sinceridade do personagem nesses vídeos? Então é uma questão de pesquisa, de interpretação e de atenção ao responder. Conto com a participação de vocês, essa é a explicação da atividade. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.